A questão número 9 é uma questão sobre geometria plana. Olha só, considere um triângulo ABC, onde BC vale A, AB vale C e AC vale B, sendo que C é maior que B. O círculo inscrito a esse triângulo tangencia BC em D e DE é um diâmetro desse círculo. Vamos fazer essa figurinha aqui no rascunho. A reta que tangencia o círculo e que passa por E, blá blá blá. Calma aí, vamos fazer o desenho primeiro. Triângulo ABC, aqui o BC vale A, o AC vale B e o AB vale C, sendo que C é maior que B. Quer dizer que o A está mais para cá, né, do que para lá. O círculo inscrito tangencia BC no ponto D. E DE é um diâmetro desse círculo. DE é um diâmetro. DE é um diâmetro, quer dizer que o ponto E está diametralmente oposto em relação a D. Então, claro que se você traçar aqui uma perpendicular, você vai chegar lá do outro lado no ponto E. A reta que tangencia o círculo e passa por E, aqui em cima, né? Bom, se ela tangencia o círculo e passa por E, claro que aqui é reto, porque isso aqui é raio e tangente. Aqui em cima vai acontecer a mesma coisa. Aqui em cima vai acontecer a mesma coisa. Esse ângulo aqui vai ser reto. Quer dizer, essa reta aqui é paralela ao lado BC, né? Tá, então essa tal reta que tangencia o círculo em E intercepta AB no ponto P. Aqui, AB no ponto P. E AC no ponto Q. Aqui, ó. AC no ponto Q. E além disso, a reta AE intercepta BC no ponto R. AE, caramba, ainda tem essa reta aqui. A reta AE intercepta BC no ponto R. Determine os segmentos de reta EQ e DR em função dos lados do triângulo. EQ e DR. Olha aqui, o EQ é isso aqui e o DR é isso aqui. Parece ser uma figura tranquila, né? Vamos fazer a figurinha aqui? Ô, me arruma um espacinho aí para eu poder desenhar? Obrigado. Olha só, esse tipo de problema aqui está utilizando um conceito que é muito manjado. Circunferência inscrita num triângulo. Quando você tem uma circunferência inscrita num triângulo, tem uma coisa aqui que você pode calcular facilmente. Sabe o que que é? É isso aqui, ó, a distância de cada vértice aos pontos de tangência. Por exemplo, se você tem aqui os lados desse triângulo, A minúsculo é esse aqui de baixo, B minúsculo é esse lado aqui, e C minúsculo é esse lado aqui, quanto é que vale, por exemplo, esse segmento BD? Vale o semiperímetro menos um lado oposto. É assim, se esse lado aqui é B, então esse pedacinho aqui do vértice até o ponto de tangência vale semiperímetro menos o lado oposto. P menos B, a mesma coisa aqui, esses dois segmentos são iguais. Quando você traça duas tangentes a uma circunferência de um mesmo ponto, essas medidas desses segmentos aqui são iguais. A mesma coisa vai acontecer em relação aos outros lados. Quer dizer, se esse lado aqui vale A, então esses dois pedaços aqui valem P menos A. E finalmente, se esse lado todo aqui é C, esses dois pedaços aqui valem P menos C. A gente vai ter que usar isso aqui no problema, né? Inclusive tem um problema bem manjado sobre isso. Ele dava as medidas dos lados de um triângulo, quer dizer, você conhecia P menos A, P menos B e P menos C, e aí você pegava um desses aqui e traçava uma tangente qualquer à circunferência, aqui por dentro. Era uma tangente qualquer, ela não era paralela a nada. E ele queria saber o perímetro desse triângulo aqui formado. Poxa, como é que eu vou saber o perímetro se essa reta aqui não está definida? Ele só falou que é tangente. Mas aí você observa aqui o seguinte, vai ter que usar isso no problema. Se você pegar esse ponto aqui e olhar para essa tangente, ou olhar para essa outra tangente aqui, eles são iguais.
Quer dizer, esse pedacinho é igual a esse. Da mesma forma, esse pedacinho aqui é igual a esse. E aí, se você colocar esses outros dois lados, olha só, você quer o perímetro desse triângulo. Se você pegar essa parte e jogar para cá e essa parte e jogar para cá, a soma desses dois segmentos, que seria 2 vezes P menos A, suponha que A seja o lado oposto aqui. A soma desses dois segmentos vai ser igual ao perímetro do tal triângulo. Poxa, e a gente vai ter que usar isso aqui nesse problema também, né? Então vamos fazer aqui o resto da construção do problema. Então pega o ponto de tangência, pega o ponto diametralmente oposto, traça uma tangente, essa tangente vai ser paralela à base, vão ser determinados aqui os pontos P e Q. O P no lado AB e o Q no lado AC. A reta E vai interceptar BC no ponto R. A E vai interceptar BC no ponto R. Determine os segmentos de reta EQ e DR em função dos lados do triângulo. EQ é esse pedacinho aqui e DR é esse pedacinho aqui, DR. Bom, o que é mais fácil de calcular aqui, hein? Olha, eu estou vendo triângulos semelhantes aqui, ó. Já que essas aqui são paralelas, você tem paralelas cortadas por uma transversal, você vai ter ângulos iguais aqui, por exemplo, esse vai ser igual a esse, e esse aqui vai ser igual a esse. Quer dizer, esse triângulo aqui de cima, APQ, ele vai ser semelhante ao triângulo ABC. Tudo bem. Tá, então será que eu posso descobrir essa razão de semelhança? Se eu descobrir essa razão de semelhança, parece que vai dar um bom caminho por aí, hein? Olha só, eu quero descobrir quanto que vale esse pedaço, que por sua vez é igual a esse aqui. O EQ é igual ao que? Vamos chamar isso aqui de M e esse aqui de N. O EQ é igual a QM. O EQ é igual ao QM porque tangentes traçadas do mesmo ponto têm medidas iguais. Tá, então eu tenho que descobrir isso aqui, mas isso aqui eu posso descobrir porque é o seguinte, eu sei esse pedaço todo aqui. O AM vale P menos A. Lembra disso, né? Esses dois segmentos aqui são iguais a P menos A. Então o AM vale P menos A. Semiperímetro menos o lado A. Será que eu sei quanto que vale aqui? Se eu descobrir quanto vale aqui, se eu descobrir quanto é que vale aqui, é só você fazer, então, para saber o QM, que é igual ao QE, é isso tudo menos aqui. Quer dizer, o EQ que eu quero descobrir, que é igual ao QM, ele vale P menos A menos AQ. Então eu tenho que descobrir quanto é que vale o AQ. A gente pode descobrir por semelhança, né? Já que esse triângulo aqui de cima é semelhante ao triângulo todo. O triângulo APQ é semelhante ao triângulo ABC. E esse lado aqui, ele é homólogo ao lado AC. Então, esse AQ corresponde ao B, né? Então, tudo que a gente precisa descobrir é a razão de semelhança. Qual é a razão de semelhança entre esses dois triângulos? Pronto, então a gente recaiu nesse problema aqui. A gente tem que descobrir a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Como é que a gente podia achar essa razão de semelhança? Olha só, tem um jeito rapidíssimo de descobrir essa razão de semelhança, mas um pouco difícil de enxergar. E tem um outro jeito que é um pouquinho mais trabalhoso, mais fácil de chegar até ele, só vai dar um pouco mais de conta. Eu vou mostrar as duas maneiras de encontrar essa razão de semelhança, tá? Essa razão de semelhança pode ser calculada rapidamente se a gente lembrar que o perímetro desse triângulo APQ vale 2 vezes P menos A. Olha aqui. O perímetro do triângulo APQ, ele vale 2 vezes P menos A. Por quê? Porque esse pedaço é igual a esse pedacinho aqui é igual a esse,
Então o perímetro do triângulo APQ é igual à soma desses dois segmentos, que vai dar 2 vezes quanto? P menos A. E o perímetro do triângulo ABC é 2P. O perímetro do triângulo ABC é 2P. Então a razão de semelhança pode ser calculada como a razão entre os perímetros. Então essa razão, vamos fazer do menor para o maior, tá? Essa razão vai ser o quê? 2 vezes P menos A, que é a soma desses dois, né? Que é igual a isso, dividido pelo perímetro do triângulo ABC. Ou seja, quanto é o perímetro do triângulo ABC? Bom, é 2 vezes o semiperímetro. Claro que o perímetro é A mais B mais C, mas eu vou deixar indicado assim, tá? Vamos deixar o P indicado. Você sabe que na geometria a gente usa P minúsculo como sendo o semiperímetro, né? Então isso aqui é a razão de semelhança. É P menos A sobre P. A razão de semelhança do triângulo menor para o triângulo maior é isso aqui, P menos A sobre P. Então a gente pode montar essa semelhança fazendo assim. O AQ que eu quero descobrir está para esse lado todo aqui, que vale quanto? B? É igual à razão de semelhança, que é P menos A sobre P. Então, o AQ vale B vezes isso. O AQ vale B vezes P menos A sobre P. Pronto. Já descobrimos quanto é que vale o AQ. Agora, para descobrir quanto é que vale o EQ, que o problema pede, que vai ser igual a isso aqui, qual é a conta que eu vou fazer? Isso tudo, o EQ, que vai ser igual ao QM, vai ser igual a isso tudo, que é P menos A, e aí eu vou subtrair esse pedacinho aqui, o AQ, que vale isso aqui que a gente calculou, B, que multiplica P menos A sobre P. Só fazer essa continha aqui. Quanto que vai dar isso? Ó, posso botar P menos A em evidência. E isso aqui vai ficar P menos A, que multiplica 1 menos B sobre P. B sobre o semiperímetro. Aqui tirando o MMC vai ficar P menos B sobre P. Então isso aqui vai ficar P menos A, que multiplica P menos B sobre P. Então, está aqui o EQ que o problema pediu. P menos A vezes P menos B sobre P. Agora, o problema quer que a gente calcule também o DR, né? O DR é esse pedacinho aqui. Eu vou usar a mesma coisa. Eu vou usar que o DR é igual a esse pedaço todo aqui, que eu tenho que descobrir quanto é, menos esse pedacinho aqui, que vale quanto isso? Isso aqui é... Esses dois são iguais a P menos C, semiperímetro menos o lado oposto. Tá, então o DR que o problema está pedindo vai ser igual ao RC menos esse pedacinho aqui, que é P menos C. Então a gente tem que achar o RC. Achando o RC, achamos o DR. Mas esse RC a gente pode calcular através da semelhança entre esse triangulinho aqui de cima e esse triângulo. Olha aqui, o triângulo AEQ é semelhante ao triângulo ARC. Certo, e quanto que é essa razão de semelhança? Essa razão de semelhança é igualzinha à razão de semelhança dessa outra semelhança aqui. Por quê, hein? Porque essa razão de semelhança também você pode descrever como sendo a relação entre as alturas desses triângulos. Quer dizer, se você considerar aqui a altura desse triângulo, vamos chamar de X... E vamos chamar a altura do triângulo ABC de H. Essa razão é igual a X sobre H. Que é a razão entre a altura desse triângulo pequenininho e do triângulo grande. Acontece que aqui nesses dois triângulos, as alturas também são iguais a X e H. Portanto, a razão de semelhança é a mesma, P menos A sobre C. Então, olha aqui, a razão de semelhança desses dois triângulos
o AEQ e o ARC, que é a razão entre as suas alturas, que é isso, P menos A sobre P. Então a gente não quer achar quanto é que vale o RC, o que a gente faz então? A gente pega o EQ, que a gente já conhece, e vai multiplicar pela razão de semelhança, só que inversa, né? Então o RC pode ser obtido assim, você pega o EQ, que você já conhece, que é isso, e vai multiplicar pela razão de semelhança do maior para o menor. Do maior para o menor é P sobre P menos A. Pronto, então peguei o EQ, multiplicamos pela razão de semelhança inversa, né? E com isso a gente acha o RC. Quanto é que vai dar essa conta? Ó, esse P menos A vai cortar, esse P vai cortar, o RC ficou igual a quanto? P menos B. O RC vale P menos B. Bom, a gente tem aqui o RC, a gente quer calcular o RD, é só fazer essa conta agora. O DR, que é o que o problema pede, o DR, ele vale RC, que é isso, P menos B, e aí eu vou subtrair isso, P menos C. Vou subtrair P menos C. Isso aqui vai dar o quê? DR igual a, vai cortar o P, vai ficar C menos B. Ah, por isso que ele falou aqui que C é maior que B, né? Então o DR dá C menos B. O DR dá C menos B. Então aqui estão as duas medidas que o problema pediu. Calma aí. Já está resolvido. Agora eu falei que tem um outro jeito de achar essa razão de semelhança aqui, que, digamos assim, mais fácil de enxergar, tá? Se você não lembrou desses dois segmentos serem iguais, de utilizar a razão entre os perímetros, etc., eu falei que tem um outro jeito de você encontrar essa razão de semelhança. E vamos mostrar esse outro jeito. A razão de semelhança entre esses dois triângulos aqui, a gente tinha visto que dava o quê? Do menor para o maior, era P menos A sobre P. Que era a razão entre os perímetros desses dois triângulos, mas isso não era tão fácil de você enxergar, né? Vamos calcular essa razão aqui, esquece que ela vale isso. Vamos calcular essa razão de semelhança aqui como sendo a razão entre as alturas desses dois triângulos. A altura do triângulo APQ, aqui P e Q. A altura do triângulo APQ e a altura do triângulo ABC. Então vamos fazer as alturas. Aqui a altura do triângulo ABC, que vamos chamar de H. E a altura do triângulo APQ, que nós vamos chamar de X. Pronto, então essa razão de semelhança que a gente quer descobrir, ela vai ser calculada como X sobre H. Vamos calcular desse jeito. O X é o camarada que a gente quer descobrir. H, a gente pode calcular o H assim. O H tem a ver com a área do triângulo, né? Olha só. A base vezes a altura sobre 2 vai dar a área do triângulo. Então a base, que é A, vezes a altura sobre 2 é igual à área do triângulo. Então esse H aqui, vamos trocar ele por 2S sobre A. 2S sobre A é o valor da altura do triângulo. E o X? O X eu não posso fazer isso, mas eu ainda posso encontrar aqui um outro elemento que a gente pode calcular. A gente não sabe quem é o X, mas a gente sabe quem é a diferença entre o H e o X. O que é a diferença entre o H e o X? É isso aqui, ó. É 2 vezes o raio desse círculo. Então a gente quer calcular essa razão X sobre H. X eu não conheço, H eu conheço. Claro, se eu tiver aqui os lados A, B e C, você pode calcular a área do triângulo, né? Pode usar a fórmula de Heron, que dá a área do triângulo em função dos lados A, B e C. Então, o H é conhecido.
A gente quer saber quanto que é o x. Na verdade, a gente quer saber quanto é que vale x sobre h. E o x, nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar o x por h menos 2r. Qual a vantagem disso? É que o r dá para calcular também em função de a, b e c facilmente. Então essa razão x sobre h, que é a razão de semelhança, que a gente quer calcular, estamos mexendo nisso aqui. O x, vou trocar por isso, h menos 2r. Altura menos o diâmetro dessa circunferência aqui. Então h menos 2r sobre o h. Agora, o h tem uma fórmula aqui simples em função de s. E o r tem uma fórmula também? Sim. Como é que a gente acha o raio do círculo inscrito num triângulo em função dos lados? É só você lembrar de uma formulinha aqui para calcular o raio do círculo inscrito, baseada na área. Você vai dizer que a área do triângulo ABC é igual à área desses três triângulos aqui. A área do triângulo ABC pode ser desmembrada como a soma de três áreas desses três triângulos aqui, que a gente obtém quando a gente liga o centro da circunferência aos vértices. Então, esses três triângulos têm como altura R. Olha aqui, R, R, R. E as bases são A, B e C. Então, essa área total do triângulo é a soma dessas três áreas. Quanto é que é a soma dessas três áreas? A vezes R sobre 2... B vezes R sobre 2 e C vezes R sobre 2. Aqui você bota R em evidência, vai ficar A mais B sobre 2, que é o semiperímetro, ou seja, a área é igual ao semiperímetro vezes o raio do círculo inscrito. Portanto, o raio do círculo inscrito é igual à área dividida pelo semiperímetro. E agora a gente pode jogar tudo aqui nessa formulinha. O x sobre h que a gente quer calcular é h menos 2r sobre h. Então vamos trocar o h por 2s sobre a, que a gente já tinha visto, menos o 2r, que vai dar o dobro disso, vai ficar 2s sobre p, sobre h, que é 2s sobre a. O 2s vai cortar. O que vai sobrar aqui? 1 sobre a menos 1 sobre p. Tudo isso dividido por 1 sobre a. Isso vai dar p menos a sobre ap dividido por 1 sobre a. Isso vai dar p menos a sobre p. Então tá aqui essa segunda forma, mais fácil, porém um pouquinho mais trabalhosa, de descobrir a razão de semelhança que a gente usou para resolver o problema.